Sejam bem-vindos, estudantes, a mais um ambiente virtual de aprendizagem. Eu, professora Isabel, juntamente com o professor Willis, vamos estar trabalhando a segunda aula da nossa disciplina de segurança, meio ambiente e saúde. Professor Willis. Boa noite. Como a Isabel falou, hoje estaremos trabalhando com a segurança, saúde e meio ambiente. Hoje nós estaremos falando sobre as CIPAs, sobre alguns conceitos de segurança do trabalho também, sobre algumas NRs. Ok. Então vamos lá. Hoje a nossa aula vai estar tratando de um assunto bem interessante também. Nós vamos estar dando continuidade àquela primeira aula. Nós vamos estar falando sobre conteúdos da nossa aula de hoje. Nós vamos estar trabalhando sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, legislação e normas regulamentadoras, a ergonomia no ambiente de trabalho, e nesse caso específico nós vamos estar trabalhando com estudo de caso, com o técnico de informática, a ergonomia, a qualidade no ambiente de trabalho de um técnico em informática e primeiros socorros, noções de primeiros socorros. Os objetivos da nossa aula de hoje são, vamos lá, conhecer as normas regulamentadoras chamadas de NRs, da área de segurança do trabalho, compreender a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, sua finalidade, muito importante, a implementação, a necessidade de implementação da CIPA no ambiente de trabalho. Identificar as doenças ocupacionais, nós vamos fazer uma rápida revisão relacionadas ao ambiente de trabalho para os profissionais de TI, bem como a prevenção delas. Conhecer os procedimentos de primeiros socorros necessários às vítimas de acidentes. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de iniciar essa aula falando sobre a importância da lei, a importância de você conhecer não só os seus deveres enquanto empregado, mas a importância de você conhecer os seus direitos enquanto empregado. Eu costumo falar que o diferencial para um profissional não é apenas conhecer, no caso, as técnicas, no caso de vocês, as técnicas de informática, ou técnicas de administração, ou técnicas de meio ambiente, gestão de meio ambiente, mas é você conhecer a lei, é você conhecer os seus direitos. Não é? Isso te traz um diferencial, um arcabouço muito grande de diferença no mercado de trabalho, e é por isso que nós falamos agora aqui para vocês das leis do trabalho. Vamos ver aqui no slide que nós temos a lei máxima, não é? Que é a Constituição Federal, a Carta Magna do nosso país. Nela existem alguns artigos, alguns incisos que falam a respeito de leis do trabalhador, direitos e obrigações do trabalhador. A partir dela surgiram outras leis, dentre elas a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. E aí, da CLT foram surgindo outras leis, né, outras resoluções, normas, dentre elas a Segurança e Medicina do Trabalho. Uma outra ferramenta importante dentro do seu ambiente de trabalho é a CIPA, que nós vamos estar estudando, e dentre outras leis, dentre outras ferramentas que resultam nisso aqui. Um profissional diferenciado por ser conhecedor dos seus direitos, além das suas obrigações, ok? Vamos entender, então, uma norma regulamentadora, sobre as normas regulamentadoras, que, na verdade, são anexas à consolidação das leis de trabalho. Surge a lei de trabalho, né? E com elas surgiram anexas às normas regulamentadoras. Elas são chamadas também de NRs, né? A abreviatura. E o objetivo delas é o quê? Regulamentam e fornecem orientações sobre os procedimentos obrigatórios relacionados à medicina e à segurança do trabalho. Então, vamos citar aqui algumas palavras bem interessantes. Medicina e segurança do trabalho. Vamos aqui falando sobre... Ela é anexa, né, como eu já coloquei, anexa à consolidação das leis de trabalho, e são de observância obrigatória por todas as empresas. Pessoal, presta atenção numa coisa. Quem deve observar essas normas regulamentadoras? As normas regulamentadoras, elas são de obrigação, é obrigatoriedade de todas as empresas que são regidas os empregados que são regidos pela CLT. Então, todo aquele empregado que tem carteira de trabalho assinado, paga previdência social, ele é regido por uma CLT,
Por consequência, a sua empresa, o seu local de trabalho, ele deve observar as normas regulamentadoras, certo? Aqui diz ainda que a portaria 3214, lá do ano de 78, e suas alterações estabeleceram as normas regulamentadoras que devem ser observadas por empregados e empregadores regidos pela CLT. Então, volto a falar para vocês. A administração pública direta e indireta que tenham profissionais com regime de CLT, as empresas, quaisquer que seja o ramo, você tem carteira assinada, você tem paga previdência, você obrigatoriamente está, vamos dizer assim, coberto por essas normas regulamentadoras. Aqui eu trago para vocês um quadro, atualmente são 36 NRs, lógico, pelo nosso tempo, não temos condições de tratar uma por uma, analisar todas elas, mas eu gostaria que vocês observassem algumas que são importantes, nós vamos estar aqui destacando. A NR1 trata das disposições gerais, existem vários conceitos nessa NR1 e também a competência, como eu falei para vocês, todos aqueles regidos pela CLT. A NR5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A NR6, que lembra que nós trabalhamos na semana passada sobre equipamento de proteção individual? Então, é regido, essa norma é a norma 6. Ainda a NR9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nós vamos estar trabalhando nessa aula. A NR17, que trata de ergonomia. Então, eu gostaria que vocês, no decorrer dos estudos de vocês, procurassem dar uma lida nessas NRs, procurassem analisar essas NRs e procurassem trazer, né, na próxima aula, que sejam algumas indagações, alguns questionamentos sobre essa questão das NRs, certo? Vamos então à NR5, Comissão Interna. Comissão, por quê? Porque trata de um grupo de pessoas interno, porque trata daquelas pessoas de dentro da empresa, ok? De prevenção de acidentes, ou seja, o grande objetivo é prevenir acidentes de trabalho. Então vamos lá. A CIPA é formada por um grupo de pessoas constituído por representantes dos empregados e empregador, especialmente treinados para colaborar na prevenção de acidentes. E eu digo mais, não só acidentes, eu colocaria também doenças ocupacionais, certo? O objetivo dessa união é encontrar meios e soluções capazes de oferecer mais segurança no local de trabalho e ao trabalhador, certo? Vamos lá, a composição da CIPA. A CIPA, ela é composta por representantes do empregador, não é? O empregador, ele vai indicar o presidente, o secretário, os seus suplentes, e os empregados, eles irão, através de eleição, votar no vice-presidente, no vice-secretário e nos seus suplentes. Então, nós vamos analisar bem isso da seguinte maneira. A CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela tem representantes do empregado, que é titulares e suplentes, que serão designados pela empresa, pelo chefe, vamos dizer assim, né? E representantes dos empregados, que serão escolhidos através do processo eleitoral secreto. Professor Luiz? É importante também ressaltar que os representantes dos empregados, eles contam com estabilidade durante o tempo que eles estarão participando dessas atividades da CIPA. Porque no decorrer dessas atividades da CIPA, estão desenvolvendo essas atribuições da CIPA, pode ocorrer algum atrito entre o empregador e esses representantes. Então, para isso, eles contam com essa estabilidade justamente para que eles possam melhor desenvolver as atribuições durante esse tempo que eles estarão participando da CIPA. Ok. Aqui nós trazemos para vocês um exemplo de um calendário de um processo eleitoral de uma CIPA. Vocês observam aí que tem edital de convocação, formação da comissão eleitoral, e tudo tem os seus prazos legais, não é? Uma coisa interessante que nós vamos estar trabalhando agora são as atribuições da CIPA. Né? Existem várias atribuições, dentre elas, identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar um mapa de riscos. Pessoal, veja bem, vamos imaginar assim, uma empresa, ela tem
uma série de riscos, né? E essa empresa, o que vai acontecer? Os cipeiros, como nós costumamos chamar, eles irão, com base na planta baixa dessa empresa, por exemplo, eles irão fazer uma identificação com uma série de requisitos, e ali eles vão observar o seguinte: existem riscos, em cada compartimento eles vão fazer essa análise. Se existe um risco, nós vamos então dividir, né, nós vamos analisar por tipos de risco e pela intensidade, pelo grau desse risco. Então observa aqui no slide, que você vai observar o seguinte: você tem cores e tamanhos diferenciados. Para fazer um mapa de risco, você deve analisar o seguinte: simbologia das cores. As cores, elas representam um tipo de risco, certo? Então você tem 5 tipos de risco: risco biológico, risco químico, risco ergonômico, risco mecânico e risco físico. O tamanho diz respeito ao grau desse risco. Então você tem risco leve, risco médio e risco moderado. Vamos imaginar a seguinte situação, que a professora reprovou no pré-escolar, não sei desenhar muito bem. Isso aqui é a planta baixa da nossa empresa, né? Então tem lá a recepção, tem a sala de digitação, tem a sala de cópia, tem os banheiros. Então você tem a planta baixa. A CIPA, a equipe organizou uma análise e observou lá uma série de riscos. Observou, por exemplo, que na sala de digitação existe um risco ergonômico leve. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos observar, né, e vamos colocar aqui um círculo médio, não é? E qual que seria a cor desse círculo? Seria a cor amarela, não é isso? Por quê? Porque está indicando que tem um risco médio ergonômico nessa área. E quantos profissionais existem nessa sala, professora? Existem 10. Então, coloca-se o número de profissionais que estão sujeitos ao risco de problemas ergonômicos nessa sala. Então, a CIPA tem por objetivo identificar os riscos e criar um mapa de riscos, ok? Elaborar o plano de trabalho. Aqui nós trouxemos um exemplo, né? Nós temos aqui a CIPA Gestão 2016, nome da empresa, empresa X. Aí nós temos lá o item 1. Bem, nós vamos elaborar a semana de prevenção dos riscos ambientais. Qual que é o objetivo? É capacitar os nossos servidores, os nossos empregados quanto à questão dos riscos ambientais. Qual o local? Vai ser na empresa? Vai ser fora? Qual a estratégia? Como nós vamos fazer isso? Né? Quando? Como nós vamos fazer? Com quem? Quem serão os profissionais que irão estar trabalhando? Então, é o plano de trabalho, é uma das primeiras atividades que os cipeiros devem fazer. Ainda, divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde. Aqui é a questão da divulgação. Eu observo sempre isso, né, em trabalhos de vistoria que nós fazemos. Essas plaquinhas aqui indicando, olha, estamos trabalhando há 135 dias sem acidentes com afastamento. O recorde é 421 dias. Então, a CIPA costuma passar essas informações e também dá a obrigatoriedade de quê? EPI. Nós trabalhamos na semana passada. Sempre quem faz essa divulgação é a CIPA. Ainda colaborar no desenvolvimento e na implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. De acordo com a NR9, é obrigatoriedade de algumas empresas, não de todas, ter um programa de prevenção de riscos ambientais. O o NR9, ele trata do seguinte: são vários profissionais, né, são profissionais da medicina do trabalho, né, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico em segurança do trabalho, que se reúnem para fazer uma série de atividades relacionadas à prevenção de riscos ambientais e doenças ocupacionais. Não é toda empresa que precisa ter, depende do número de empregados e também depende dos riscos, dos riscos que aquela empresa possa apresentar, certo? Então, é atribuição da CIPA colaborar no desenvolvimento e na implementação do programa, do PPRA, do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional,
de acordo com a NR7, é o PCMSO, e de outros programas relacionados à segurança e à saúde do trabalho. Requisitar cópias das CATs emitidas. Semana passada nós trabalhamos sobre CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Então, a CIPA requisita ao empregador, né, cópias das CATs emitidas. Ainda, promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver. O que é a SESMIT? Secretaria que trata dessa questão de saúde e no ambiente de trabalho. Ele é um órgão hierarquicamente subordinado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a CIPA ela deve promover a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A Semana Interna, até pegamos aqui um exemplo, né, a Semana Interna do Senai. Essa semana ela é uma semana cheia de atividades, dentre elas é obrigatório, né, conforme a ANR trata, é obrigatória, alguns assuntos são obrigatórios serem tratados, dentre elas doenças sexualmente transmissíveis, o tabagismo e o álcool. Então, nessa semana, uma semana que a empresa promove uma série de atividades recreativas, palestras, aferição de pressão arterial, enfim, uma série de atividades são promovidas com o objetivo de estar divulgando melhor o trabalho, inclusive, da CIPA. Vamos lá? E ainda, sugerir medidas de prevenção de acidentes julgadas necessárias, ou por iniciativa própria, por iniciativa dos cipeiros, ou por sugestão de outros empregados, encaminhando ao Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho e ao empregador, investigar ou participar com o SESMIT da investigação das causas, circunstâncias e consequências dos acidentes e das doenças ocupacionais, acompanhando a adoção de medidas corretivas. Realizar, quando houver, denúncia de risco, ou por iniciativa própria, mediante prévio aviso ao empregador e ao SESMIT, inspeção nas dependências. Isso aqui, gente, é muito interessante. Cabe também à CIPA fazer essa inspeção nas dependências da empresa, dando conhecimento dos riscos encontrados a estes e ao responsável pelo setor. Sugerir a realização de cursos, treinamentos e campanhas que forem necessários para melhorar o desenvolvimento dos empregados quanto à segurança e à medicina no trabalho. Então, nós vemos que são muitas as atribuições da CIPA, como o professor Willis colocou. Nesse período, né, em que o cipeiro está atuando, ele tem estabilidade. Por quê? Porque existem alguns revés, existem algumas situações que podem, né, ficar um clima meio chato. Por exemplo, aí eu vejo que tem algum problema na empresa, eu vou lá e faço inspeção e comunico a outro órgão. Então, é uma situação um pouquinho complicada. Mas agora nós vamos falar de ergonomia, NR7. Ela fala disso. O que é ergonomia, professora? Ergonomia é vamos trabalhar o conceito, um conjunto de disciplinas, e aí envolve fisioterapia, segurança do trabalho, enfim, que estuda a organização do trabalho no qual existem interações entre seres humanos e máquinas. O principal objetivo é desenvolver e aplicar técnicas de adaptação do homem ao seu trabalho e formas eficientes e seguras de o desempenhar, visando a otimização do bem-estar e, consequentemente, ao aumento da produtividade. Certo, pessoal? Vocês lembram que na outra aula nós comentamos com vocês sobre o trabalho, né? O trabalho que edifica, o trabalho que traz uma dignidade da pessoa humana. Mas esse trabalho, com o passar do tempo, ele foi se tornando algo desgastante. Por quê? Porque as más condições no ambiente de trabalho, junto com somadas a jornadas de trabalho excessivas, né? Você tem que produzir, você tem que produzir, você tem que produzir. Acaba o quê? Acaba que você esquece um pouco do ser humano, né? Você se torna uma máquina junto com aquela máquina que está ali trabalhando com você. Então, a ergonomia veio para isso, para tratar de uma maneira saudável de você trabalhar com uma boa qualidade de vida, certo? Então, vamos lá observar esse jogo dos 7 erros, digamos assim, no escritório. Nós observamos aqui uma série de erros muito comum no ambiente de trabalho de um técnico em informática, daqueles que trabalham no escritório. E olha, observa só e vê se você consegue trazer alguma... Nossa, isso aí coincide com o que eu faço, professora.
Então, vamos lá. O erro número 1. Observa só, a mesa está muito alta, a cadeira está muito baixa, os punhos do cidadão ali estão, né, fazendo com que ele exerça uma força muito grande sobre os punhos dele. E isto é uma das causas das chamadas lesões por esforço repetitivo. Exemplo, a tendinite, certo? Exemplo 2 aqui. Olha só como é que esse cidadão está. Ele não encosta a coluna na cadeira. Eu tenho certeza que tem aluno agora que está fazendo exatamente isso, né? Estudando ali e sem encostar a coluna na cadeira, né? Então, isso é muito comum. E o que tem a ver isso, professor? Às vezes você passa 8, 9 horas dessa forma e encostar a coluna no encosto da cadeira com apoio em 90 graus previne uma série de problemas, né? Previne dores nas costas, problemas posturais. E isso, consequentemente, dor de cabeça. Isso altera, além de alterar... eu tô vendo que tem gente aqui do meu lado arrumando a postura agora, gente. Mas eu também tô na postura errada aqui. Vou até me consertar. O professor Willis também consertou. Conserta você que tá aí sentado de forma errada. Às vezes trabalhou o dia inteiro, agora tá aí sentado estudando e numa postura errada. A coluna dói, a cabeça dói. Consequentemente, a vista vai afetar um pouquinho. E com isso, a qualidade, né, do trabalho vai ser afetada. Nós temos aqui uma outra pessoa aqui que está tremendo de frio. O ar-condicionado está acima da cabeça. Então, o posicionamento e a temperatura do ar devem ser confortáveis para evitar problemas respiratórios. Lembrando que é necessário a limpeza dos filtros periodicamente, certo? 4. Vocês observam que esse cidadão aqui está fazendo uma força muito grande para conseguir enxergar, né? Bem que poderia ter uma persiana aqui, alguma coisa que impedisse a luz natural, né, de penetrar com tanta força ali nesse escritório. Então, o que acontece? Reflexo da luz na janela, na tela do computador. Isso faz com que seja necessário tomar uma medida, não é? Isso aí seria um trabalho para a CIPA, por exemplo, de tomar uma medida para resolver esse problema. Por quê? Porque vai causar dor de cabeça, vista cansada, enfim. Aqui nós vemos um exemplo de comida em cima da mesa. Ah, professor, por que não pode? Daqui a pouquinho eu vou estar falando para vocês, tá? Por que não pode colocar comida em cima da mesa? Pouco espaço embaixo da mesa. É preciso manter espaço livre para as pernas. E uma coisa interessante, gente, também é colocar um suporte para colocar os pés, certo? E aí, 7... Eu faço muito isso, vou confessar para os meus alunos. Pescoço inclinado para falar o telefone. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Evita digitar enquanto fala o telefone, para não ficar com o pescoço inclinado. Uma outra opção são os fones de ouvido, né? Então, vamos lá. Problemas causados por má postura. Dores nas costas, pescoço, braço, antebraço, mãos... sensação de cansaço, desconforto, outros problemas de saúde, as chamadas doenças ocupacionais. Olha só exemplo aqui, LER, DORT. Nós vamos trabalhar agora um pouquinho com essas doenças ocupacionais, né? O termo LER é uma abreviatura de lesões por esforços repetitivos e consiste em uma entidade diagnosticada como doença, na qual movimentos repetitivos em alta frequência e em posições ergonômicas incorretas podem causar lesões de estruturas, tanto do sistema tendíneo, muscular e ligamentar. Houve uma mudança em 98, né, o INSS introduziu outro termo, DORT, que são as doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho, que são equiparadas às LERs. Nós temos aqui alguns exemplos. As NITs, né? Tendinite, tenossinovite, síndrome de Kervane, síndrome do túnel do carbo, cisto conovial, misericórdia, tanta coisa, gente. Olha só. O nosso objetivo aqui não é trabalhar, não é tentar explicar o que é isso, o que não é. Mas, na verdade, essas patologias, essas doenças de trabalho, doenças ocupacionais, elas são causadas pela má postura, né? Então, você precisa entender isso, precisa se policiar quanto a isso. As CIPA, se na empresa que você trabalha tem CIPA, fala aí, ó, pessoal, é necessário fazer um curso, trazer um profissional da área, um fisioterapeuta, que seja um enfermeiro, para prestar esclarecimento sobre essas questões, sobre essas doenças, né, sobre as prevenções. Inclusive,
é necessário, muitas vezes, até levar um profissional que possa fazer algumas atividades laborais com vocês, certo? Olha só aqui, uma das prevenções, uma coisa interessante é que o ambiente de trabalho ideal. Observa que a cabeça desse profissional está levantada, o olhar está em frente ao monitor, né? O monitor também está à altura dos olhos e braços, as mãos alinhadas, ele tem um pé aqui descansado, né? Ele está firme e há um descanso para os pés, há uma pressão moderada do almofadado da cadeira. As costas estão eretas, estão apoiadas, estão com um ângulo aqui de 90 graus, ok? Outro exercício. Olha só, nós até trazemos aqui para vocês, a cada 50 minutos trabalhados, faça alguns exercícios. Então, alguns profissionais já colocaram isso. A cada 50 minutos, dá uma pausa, para um pouquinho. Inclusive, lembra da comida? Esse é o período que você vai ter, você vai se policiar. Olha, quando eu quiser comer, quando eu sentir fome, se bem que isso não vale para mim, né? Porque quando eu sentir fome, não. Mas a 50 minutos trabalhados, eu vou corro lá fora, tomo água, faço um exercício, né? Aqui nós vemos aqui alguns exercícios. Pega uma bolinha, aquelas bolinhas de exercício, faz um exercício, faz uma atividade laboral, mexe no pescoço, mexe nos olhos, faz um exercício nos olhos. Isso é muito importante, tá certo? Aqui, olha só o exemplo de ginástica laboral, né? Que você pode fazer, inclusive, girando os pés e o tornozelo. Para um pouco para fazer isso, para mexer os dedos, os punhos, tá certo? Para que não ocorra uma tendinite, uma tendinossinovite, enfim. Pessoal, agora nós vamos entrar num outro assunto, né, que também faz parte do nosso conteúdo, da nossa ementa. O nosso objetivo não é ministrar uma aula sobre primeiros socorros, porque infelizmente nós não temos tempo para isso. Mas nós vamos tentar trabalhar com primeiros socorros numa visão assim, o que é interessante para um socorrista fazer num caso de um acidente de trabalho, no caso de algum tipo de problema no ambiente de trabalho ou, enfim, nas várias esferas das nossas vidas, certo? Então vamos lá, agora nós vamos trabalhar com primeiros socorros. Os primeiros socorros são os primeiros atendimentos prestados à vítima. Então, não pense você... Baixou agora o espírito de uma médica na professora Isabel. Agora eu vou fazer todo o procedimento necessário para salvar a vítima. Não, são os primeiros e necessários socorros à vítima de qualquer acidente ou mal súbito. Antes da chegada dos profissionais responsáveis pelo atendimento. Então, o grande objetivo do primeiro socorro é tentar amenizar o problema. É tentar manter a vítima com seus sinais vitais, certo? Sempre falo isso. Primeira coisa a ser feita, ligar para os profissionais de saúde. Observou qual é o problema, liga para o profissional, para a área de saúde competente, seja SAMU, seja, de repente, levou um choque elétrico, por exemplo, a vítima está ali desmaiada, porque sofreu um choque, enfim. Liga então para onde? Corpo de Bombeiros. Liga para o SAMU se for, de repente, uma convulsão. Então, você vai observar, né, qual é o problema. E aí você vai, primeira coisa, ligar. Aí eu pergunto para você, você sabe o número do SAMU? Polícia Rodoviária Federal? Corpo de Bombeiros? Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma atividade para observar isso, tá bom? Se você sabe, se não sabe, ó, procura saber, isso é um serviço de utilidade pública, todo cidadão tem obrigação de saber isso, tá certo? Porque eu não... Vai que daqui a pouco um colega de trabalho, né, desmaia, sofre uma convulsão, leva uma queda, uma fratura exposta, e aí como que faz? Só tá você e ele na sala. Você tem que saber o básico do básico, sim. Você tem que ter, sim. É responsabilidade, é dever de todo cidadão ter noções básicas. Então, o que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar do básico do básico. E aí você, com certeza, vai pesquisar na internet, você vai estudar mais sobre isso, guia de primeiros socorros, para você ter à mão esses instrumentos, tá certo? É importante ressaltar que muitas vezes o melhor a fazer é não mexer na vítima. O melhor a fazer é apenas ligar para o SAMU ou para os bombeiros ou para a polícia e aguardar ele chegar. Porque se essa vítima estiver com um trauma, você pode acabar agravando esse trauma no movimentar a vítima. Exatamente. Nós temos aqui um exemplo, professor Willis, da importância dos primeiros socorros.
Aqui nós temos um caso que aconteceu na Escócia, em que um homem, a manchete diz o seguinte: homem salva o colega infartado ao cair por cima dele. O que aconteceu nesse caso aqui? Vou fazer um resumo para vocês. O cidadão, ele estava tomando café, os dois colegas estavam tomando café no intervalo de trabalho, e aí, de repente, o outro acaba caindo, né, porque sofreu um infarto, e nesse momento, o colega desesperado cai por cima dele o peso do corpo, né, o cara pesava bastante, e aí esse peso todo fez com que ocorresse uma espécie de massagem cardíaca, né? O impacto a queda foi necessária para provocar um impacto para reanimar aquela pessoa que sofreu o infarto. Então esse é um exemplo, né, de que nós não estamos ilesos. Não vai acontecer comigo. Isso já aconteceu até comigo mesmo, né? Uma colega sofreu um problema e nesse problema eu me desesperei, gritei e tal, mas aí depois eu lembrei, peraí, vou ligar. E liguei. Então, é interessante que a gente tenha, a primeira coisa, né, ligar e ter sangue frio. Né? Ter sangue frio, a segurança do que você vai fazer. Eu sempre costumo falar que a segurança vem do conhecimento. Se você conhece, se você sabe o procedimento, consequentemente, você vai estar mais tranquilo. Tá certo? Vamos às funções básicas de um socorrista. Primeira delas, avaliar a situação com rapidez e segurança. Isso aqui é uma coisa chamada sangue frio, né, que você tem que ter. Você tem que ter tranquilidade nesse momento de avaliar qual é o problema, qual é o real problema. E aí você vai pedir ajuda, pedir o socorro adequado. Se é SAMU, se é Corpo de Bombeiros, se é Polícia Rodoviária Federal, enfim. Identificar, na medida do possível, as lesões ou a natureza da doença que afeta a vítima. Administrar tratamento imediato e apropriado em ordem de prioridade. Como assim? De acordo com o bom senso. Como assim, professora? Veja bem, eu sofri um acidente. Eu tô com um problema, né, na cabeça. A cabeça tem um machucado, tem um ferimento e tem um ferimento no dedo. O que você vai observar primeiro? Você vai cuidar primeiro de quê? Vou cuidar do ferimento. Não. Você vai observar o que é mais importante aí, e aí você vai tratando por ordem de prioridade, de acordo com o bom senso. Conseguir a remoção da vítima para um hospital, para os cuidados de um médico. Interessante, o professor Willis falou, às vezes é melhor não mexer, mas às vezes o local onde a vítima está é um local perigoso, e às vezes é necessário a remoção. Então, nesses casos, muito cuidado, né? Só em casos necessários mesmo, remover a vítima. Permanecer junto à vítima até que seja entregue aos cuidados de pessoa competente. Então, interessante, acidente. Acidente, infelizmente, tem acontecido bastante nas nossas grandes cidades, e é comum nós vermos ali, né, alguém ao lado da pessoa acidentada. Inclusive para prestar um socorro psicológico. Falar, olha, está vindo, a ajuda médica está vindo, então fica calmo, fica tranquilo, vai ocorrer tudo bem. Antes de falarmos sobre queimaduras, nós vamos de falarmos sobre qualquer outro acidente, nós vamos analisar uma coisa bem interessante. Pessoal, quando você observa uma vítima, né, de um acidente, de algum problema, de alguma doença que seja, está ali passando mal, né, de repente teve uma crise nos nervos, enfim, você deve observar algumas coisas bem interessantes, né, que é chamada avaliação primária. No que consiste essa avaliação primária? Você observar se a pessoa está consciente, você observar se a pessoa está respirando, né? Olhando, tocando na pessoa, sentindo o pulso, né? Observar batimento cardíaco. Então, é interessante também você observar se a vítima está respondendo, que chama de vítima responsiva. Se ela está respondendo, pode estar falando, ou então se ela está respondendo à dor. Você, de repente, toca em determinadas regiões da pessoa, da vítima, que ela vai gemer. E nesse gemido, vai estar indicando que ela está respondendo aos estímulos, certo? Senão, ela está inconsciente. Então, é necessário observar isso também. Vamos, então, analisar aqui queimaduras. Existem 3 tipos de queimaduras. Queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau.
E o procedimento, professora, é muito comum fazer isso. Passar pomada, creme dental. Não, não é isso que é o certo, gente. O procedimento, né, o objetivo é evitar, é prevenir um estado de choque, é prevenir aquela dor insuportável. Então, qual seria o procedimento aí? Lavar a queimadura, tá certo? Isso, nós estamos falando de uma queimadura de 1º e 2º grau. O procedimento seria lavar a queimadura, tá certo? Hemorragias. Aqui está falando o seguinte, colocar sempre uma compressa limpa. A gente tem sempre aqueles conhecimentos, né, que a gente traz, nossos pais nos ensinam, nos ensinaram os avós, enfim. Mas aqui o correto é colocar uma compressa limpa e seca sobre o ferimento, pressionando com firmeza. É sempre bom aqui fala-se de usar uma atadura, né, sempre ter uma tira de pano, uma gravata, ou recurso que você tiver para amarrar, né, aquela compressa e mantê-la bem firme. Aperte fortemente com o dedo ou com a mão de encontro ao osso nos pontos onde a veia ou a artéria é mais fácil de ser encontrada. Então, o grande objetivo é fazer estancar esse sangue, né? Ainda tem aqui hemorragia nasal, por exemplo, né, que a gente às vezes é ensinado erroneamente, né, fazer esse tipo de atitude aqui que o cidadão está fazendo, né, levantar a cabeça, mas na verdade não é. Põe o paciente sentado com a cabeça voltada para frente. Aperte-lhe a narina durante 10 minutos e jamais como esse mocinho aqui está fazendo. Caso a hemorragia não ceda, coloque um tampão de gaze dentro da narina e um pano ou toalha fria sobre o nariz. Se possível, use um saco de gelo. Ferimentos. Lave bem as mãos. Esse é o primeiro procedimento, né, que a gente sempre tem que fazer. Uma coisa que eu esqueci até de falar para vocês. É regra dos socorristas, né? Sempre. A primeira coisa que você faz é observar o local, a segurança do local. Inclusive para você não estar propenso a um acidente. Então, observa a segurança do local, cuida da sua saúde, da sua higiene, tá bom? Porque é uma coisa que a gente sempre fala. Se ocorrer ali, de repente, você também sofrer, por exemplo, um choque elétrico, né? Foi ajudar o outro, sofreu um choque juntamente, então são 2 vítimas, então é problema maior, tá certo? Então vamos lá, ferimentos, lave bem as mãos, use sempre luvas, às vezes não dá tempo, você está na rua, não tem como, mas se possível use luvas. Limpe o ferimento com bastante água corrente e sabão. Não tente retirar farpas, cacos de vidro ou partículas de metal do ferimento, a menos que saiam facilmente durante a limpeza. Não toque no ferimento com os dedos, nem com lenços, então jamais tocar o ferimento. Proteja o ferimento com gaze esterilizada ou pano limpo, mas sem apertar, ao contrário da hemorragia. Mude o curativo quantas vezes forem necessárias para mantê-lo limpo e seco. Verifique se o paciente é vacinado contra o tétano. Em caso de dúvida, procure o médico. Professor Willis? É interessante também você manter a segurança da sua saúde nesses procedimentos. Se você tem algum ferimento na mão, ou mesmo que não tenha, é sempre muito bom utilizar uma luva para proteger o contato com os líquidos do corpo, porque cada pessoa pode sofrer com alguma doença, ou pode ter algum tipo de vírus ou bactéria que pode passar para você nesse momento que você está manuseando esses curativos, limpando esse ferimento. Ok. E os desmaios? Como eu falei no início, já aconteceu de colega desmaiar, está próximo, um colega de trabalho, e aí, como fazer? Você se desespera. Então, qual é o procedimento? Primeiro, manter a calma, manter a segurança, de que você sabe o que fazer, de que o procedimento correto é ligar, né, procurar auxílio de profissionais e depois, o que se deve fazer? Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo, né? Ele deitou a pessoa, deite a pessoa e levante suas pernas, né? A questão aqui é da circulação, né? O que ocorreu o desmaio? Então, vamos fazer com que a circulação volte ao normal, certo? Afrouxa as roupas. É muito comum a pessoa desmaiar, vir uma série de pessoas ali para aquele local. Não, vamos tentar manter o ambiente o mais arejado possível.
aplicar panos frios no rosto da pessoa e principalmente na testa. O grande objetivo é fazer com que a pressão, a circulação sanguínea seja equilibrada. Se o desmaio durar mais de 1 ou 2 minutos, agasalhe o paciente e procure um médico. Certo? Muito simples, muito fácil, né? Mas na hora do vamos ver, a gente fica meio alvoroçado. Mas calma, deita a pessoa, levanta as pernas da pessoa, mantém ela no ambiente arejado, afrouxa as roupas, coloca um pano frio no rosto, na testa da pessoa, e aí com o tempo, se essa pessoa não for voltando ao normal, né, no período de 2 minutos, aí você procura a ajuda de um médico. De qualquer maneira, pessoal, é sempre bom que essa pessoa procure depois descobrir a causa desse desmaio. E aí vamos lá, choques elétricos. Interrompa imediatamente o contato da vítima com a corrente elétrica. Então aqui o grande objetivo é o que está causando aquele choque, interromper esse contato. Para isso, utilize material não condutor. Aí é que nós falamos, você precisa tomar cuidado para que você não seja uma outra vítima. Exemplo, material não condutor. Bem seco, né, como um pedaço de pau, cabo de vassoura, borracha e ou pano grosso. Certifique-se também que está pisando em chão seco, se não estiver usando botas de borracha. Proteja as áreas de queimadura, como indicado anteriormente. Verifique a respiração e pulso. Se não sentir nenhum destes, comece a reanimar a vítima, pois devido ao choque pode haver parada cardíaca e respiratória. Então, uma das primeiras coisas a serem observadas é o pulso, certo? A respiração, observa olhando, tocando e sentindo a respiração, senão você vai proceder a uma massagem cardíaca. E depois levar a vítima ao médico, certo? Convulsão. A convulsão, o necessário é a primeira coisa, deixar a vítima deitada de costas, proteger a cabeça, proteja ali a cabeça e vire-a para o lado. Introduza um pedaço de pano ou lenço limpo entre os dentes. Isso é muito importante, gente, para evitar mordedura da língua. Afastar qualquer objeto para que não se machuque. Afrouxe-lhe as roupas e deixa debater-se livremente. Nada de ficar agarrando a pessoa que está sofrendo uma convulsão. Não, pode machucar a pessoa, pode se machucar, você pode se machucar. Não dê tapas na pessoa, nem jogue água sobre ela, né? Isso é uma coisa que nós muitas vezes aprendemos, né? Vai passando de pai para filho, isso é uma coisa errada de fazer, jogar água na pessoa. Procure um serviço médico após a recuperação, né? Após a pessoa estar consciente, para que ele possa orientá-lo, e principalmente quanto à questão do tratamento. Olha só, aqui colocaram a pessoa deitada de lado, afrouxaram as roupas, protegeram a cabeça, retiraram os óculos. Há uma pessoa aqui cronometrando o tempo, isso é muito importante. O médico vai falar, olha, quanto tempo que ele ficou inconsciente. Não colocar nada na boca, pelo contrário, colocar no caso, um pano ou uma gaze, né, para evitar que a pessoa morda a língua. Parada cardíaca ou respiratória. O paciente apresenta o quê? A ausência de movimentos respiratórios e a ausência de pulso. Então, é respiração e pulso e batimento cardíaco. E as pupilas dilatadas. São 3 características. Pode estar com uma característica dessas, 2 ou as 3. Nós temos aqui um caso, ó. Parada cardíaca ou respiratória. Peça que alguém telefone para o 192. Inicie imediatamente a massagem cardíaca. Ela deve ser feita no meio do tórax do paciente, na altura dos mamilos. E aqui está falando o seguinte, abra suas mãos, coloque uma sobre a outra, né? Esse movimento aqui. E devem ser feitas 100 compressões por minuto com profundidade de 5 centímetros. Uma coisa interessante, pessoal, existem vários vídeos na internet sobre isso. Eu tenho certeza que se você julgar necessário, você tem no seu trabalho tem CIPA ou não, você chega e você fala com o seu patrão, o seu gerente, enfim. Olha, eu preciso de um curso, de uma capacitação, nós precisamos aqui na empresa. Ou, enfim, ir no Corpo de Bombeiros, solicitar uma explicação melhor sobre isso, é muito importante. Professor Willis?
É importante ter o bom senso também para durante essas massagens você não fazer pressão em excesso, porque você pode acabar danificando o tórax da pessoa, fraturando alguma costela. Então, o ideal é que sempre você tenha algum treinamento para socorrista. Se alguém tiver esse treinamento no local, deixe com que essa pessoa faça atendimento. Se não houver alguém que possa fazer aquele atendimento, é sempre bom ter esse bom senso de não fazer força ou excesso durante a massagem. Ok, ótimo. Outra coisa que é tanta coisa que você vai assim deixando passar algumas coisas. É importante a coluna cervical. Não movimentar a coluna cervical, tomar muito cuidado, porque às vezes você vai resolver um problema e acaba surgindo 2, 3 problemas. Então, tomar muito cuidado com essa região também. Como ele falou, é interessante sempre ter um curso, ter um treinamento. Nosso objetivo é realmente deixar você meio que curioso, querendo saber mais, sabe? Indo atrás, procurando mais a respeito desse tema. Gente, agora nós vamos dar um intervalinho. Vocês vão estar trabalhando em atividade de sala. Algumas dúvidas irão surgir, mas o objetivo é realmente revisar, é trabalhar algumas coisas melhor, tá certo? E aí nós vamos voltar aqui, vamos estar discutindo algumas questões com vocês, vamos estar trabalhando melhor o tema segurança, saúde e meio ambiente, tá certo? Voltamos então agora para discutir, né, as questões que vocês trabalharam em sala de aula. E, professor Willis, como é que está a participação do pessoal? Estão participando bastante, tem aqui o Comodoro, Presidente Médici de Paraná, Guajará-Mirim, estão participando bastante, mandando as respostas. O polo de Presidente Médici, ele está pedindo para comentar o uso dos números 911 e 112. O número 911 e 112 foi colocado pela Anatel porque durante a realização de eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas aqui no Brasil, haveria um grande fluxo de visitantes dos Estados Unidos e da Europa aqui. Então, esse número 911 e 112, eles correspondem respectivamente ao número 190 dos Estados Unidos e da Europa. Ok. Então, vamos lá, a primeira questão. Diz assim, as normas regulamentadoras são obrigatórias a quais entidades? Vamos lá? Professor Willis, quer comentar? As NRs, elas são obrigatórias para quase todos os lugares onde há trabalho. Pela administração pública, empresas, pelos poderes legislativo, judiciário. Por quê? Elas são úteis para um trabalho saudável. Então, todos os locais onde há trabalho, é necessário que há regulamentações para que esse trabalho seja desenvolvido da forma correta, para que mantenha a saúde do trabalhador. Ok. Então, aqui nós temos uma resposta. É claro que isso aqui é uma regra que nós não vamos obedecer conforme está escrito aqui, mas o entendimento de vocês, né? Mas esse aqui nós colocamos, são de observância obrigatória. Opa! Voltando aqui, gente. São de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas, da administração pública, bem como órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos pela consolidação das leis de trabalho pela CLT. Então, o que nós observamos aqui? Que todos aqueles... Jesus, não está funcionando que todos aqueles profissionais que são regidos pela CLT, né, como nós colocamos lá, que tem trabalho em carteira assinada, que pagam previdência social, essas pessoas elas estão empregadas num local que deve ser observado sim as normas regulamentadoras, como o professor já colocou, certo? Seja qual esfera for, né? Às vezes a pessoa, um profissional lá do judiciário, mas ele trabalha sob regime seletista, então
ele deve ser observado, sim, as NRs. Como será composta a CIPA? A questão 2 fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, a resposta vem aí que ela é composta por representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as proporções mínimas estabelecidas no quadro da NR 5. Então, vamos entender assim. A CIPA, ela é uma comissão formada por representantes da empresa, do local de trabalho. Uma proporção, que seria de empregados, e outra proporção representantes do empregador. O empregador, ele indica o presidente, o secretário, seus suplentes, e o empregador indica através de eleição, ele faz através de eleição a nomeação do vice-presidente e do vice-secretário e dos seus suplentes. Uma coisa interessante que o professor Willis comentou é da estabilidade, porque muitas vezes você fica numa situação na sinuca de bico, você não sabe, nossa, eu vou estar falando para o meu chefe que tem esse problema na empresa. Então, como fica a minha situação? Eu tenho estabilidade enquanto isso. Certo que o grande objetivo do cipeiro não é a questão da estabilidade, mas o objetivo é ele ser uma figura, um exemplo, a ser seguido pelos demais colegas, ser um motivador, enfim. A conscientização do cipeiro é o que faz o diferencial do trabalho, certo? Questão 3, o que visa o PPRA? Bem, vamos falar um pouquinho do que é o PPRA. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nós falamos rapidamente dele, nós falamos que o grande objetivo dele é trabalhar com a prevenção dos riscos. Toda empresa precisa ter, professor, esse programa? Não. Vai depender do número de empregados e do risco ambiental. Algumas empresas são microempresas, por exemplo, que não têm um risco ambiental significativo, então elas não precisam ter esse programa. Mas, professora, e como fica? Porque o PPRA, ele é um programa que tem lá quem? Tem o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho. E esses profissionais, eles vão estar capacitando melhor, eles vão estar dando uma assistência melhor para os empregados, para aquela empresa. Então, como fica no caso da minha empresa, que é uma microempresa? Não tem. Bem, você pode, a CIPA, ou até mesmo você, empregado, que conhece agora, conhece melhor dessa questão, você pode estar falando com o seu gerente, falando, olha, é interessante que venha aqui um profissional dessa área, de medicina do trabalho, falar sobre ergonomia, por exemplo. Então, são necessárias algumas intervenções em casos de empresas que não tenham. Mas o PPRA, ele procura, através de alguns pilares, estabelecer um mínimo de risco ambiental através da prevenção. Prevenir sempre é melhor do que remediar. E nós estudamos na semana passada que as estatísticas são alarmantes. Se você observar o erário aos cofres públicos com pagamento de pensão e com, enfim, com os demais benefícios, para aqueles que ficam afastados por acidentes ou por doenças ocupacionais, é muito grande. A produção, ela é diminuída. Então, nós temos uma série de problemas com isso. O lucro da empresa é menor. Enfim, todos saem perdendo, principalmente o empregado. Então, o que acontece? É necessário um investimento em prevenção. E o PPRA, ele procura, através de alguns pilares, trabalhar no seu conjunto de ações. Vamos, então, ver o que visa o PPRA. Ele visa a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através, olha só os pilares que eu falei, da antecipação, do reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Professor Willis? É interessante falar sobre prevenção de acidentes, sobre os quase acidentes. Na última aula, a professora Isabel falou da situação em que o trabalhador está trabalhando e um martelo cai próximo a ele. Esse martelo caindo próximo não chega a ser um acidente, porque não atingiu o trabalhador. Só que é um aviso de que aquela situação pode se repetir e o martelo pode cair nesse trabalhador.
Ou seja, é um aviso de que há possibilidade de que se aconteça um acidente daquela mesma forma. Então, esses avisos servem para alertar sobre como prevenir esses acidentes. Esses quase acidentes, eles são utilizados para se planejar como prevenir os acidentes. Se a gente deixar esses quase acidentes passarem sem verificar a causa e modos de prevenir eles, provavelmente vai acabar ocorrendo um acidente com um trauma. Ok. Então, observa bem o seguinte, o programa de prevenção de riscos ambientais, a primeira coisa que ele tem que fazer é analisar, fazer essa antecipação que o professor Willis colocou. A partir dos incidentes ou quase acidentes, vamos mapear, né? Vamos fazer um reconhecimento, vamos fazer um mapa de riscos, né? Você tem um conhecimento, você antecipa, você reconhece os riscos e aí, consequentemente, você faz uma avaliação disso, né? O PPRA, ele faz avaliações periódicas. Como eu falei, há empresas que não têm PPRA, não tem problema, né? A CIPA deve fazer algumas coisas, claro, com ajuda, com auxílio de profissionais da área da saúde e segurança do trabalho. Vamos à quarta questão, que diz assim: a quem o socorrista não deve remover no caso de um acidente? Alternativa A: as vítimas com hemorragia. B: as vítimas que estão com sinais de fratura no pescoço ou na espinha. C: as vítimas que estão com fratura nos braços. Ou D: as vítimas que estão com fratura nas pernas. Professor? Quando se fala em socorro, existe uma certa hierarquia sobre quem deve socorrer a vítima. Primeiramente, quem deve socorrer a vítima é o médico que tem especialização na área de socorrista, porque ele vai conhecer todas as peculiaridades para atender aquela vítima. Se não houver um médico com especialização na área, vem o socorrista que tenha treinamento na área. O médico que não tenha treinamento, ele vem depois do socorrista. Só se não houver nenhuma dessas pessoas, é que uma outra pessoa pode prestar esse atendimento. É interessante ressaltar que quando ocorre um acidente, a primeira providência é sempre afastar a possibilidade de próximo acidente. Se é uma rodovia, sinalizar, só deve ser feita a remoção da vítima de uma pessoa que não tenha treinamento como socorrista, se a não remoção puder causar um prejuízo maior, como por exemplo, estiver pegando fogo próximo. Se não for uma dessas situações, mantenha a vítima no local e chame o socorrista. Então, quem o socorrista não deve remover? As vítimas que estão com sinais de fraturas no pescoço ou na espinha. Por quê? Você remover uma vítima que tem uma fratura ou no pescoço ou na espinha, você pode acabar danificando a medula óssea. O socorrista ou o médico que tenha treinamento, eles devem ter preferência para esse atendimento, porque eles vão justamente conseguir analisar a situação para verificar se a vítima tem alguma fratura nessa área. Ok, então, a questão 4, a quem o socorrista não deve remover no caso de um acidente. Alternativa B: as vítimas que estão com sinais de fratura no pescoço ou na espinha. Ok? Questão 5. Assinale os números de telefone que correspondem a SAMU, Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual. Isso é uma questão que alguém pode falar: professora, não foi falado em sala de aula, mas é justamente para você ater-se à necessidade de ter conhecimento, como todo cidadão deve ter, desses números, salvá-los no seu celular, enfim, e procurar ter isso sempre à mão, né? A importância disso é muito grande. Então, é necessário que você saiba. Nós falamos, quando você observar uma vítima, você vai ali fazer uma análise do que aconteceu e vai ligar para o respectivo número, certo? Então, aconteceu um acidente. O professor Iris falou um pouco da questão da hierarquia, né? Mas a questão da hierarquia também desses órgãos aqui. Então, de repente, há um acidente grave, né? Você vai ligar para o SAMU, às vezes o SAMU ele faz uma triagem, né, professor?
E aí, com base nessa triagem, às vezes vai ser acionado uma outra equipe, uma equipe já de médicos, socorristas, enfim. Então, vamos lá. Professor, gostaria de falar sobre essa questão? Você deve muito verificar onde é que ocorreu esse acidente. Por exemplo, se esse acidente ocorreu numa rodovia federal, você deve comunicar os bombeiros e a Polícia Federal. Porque cada um vai ter um trabalho específico. Dentro da cidade, acidentes de trânsito, você tem que comunicar a Polícia Militar e os bombeiros, ou o SAMU, porque cada um vai ter um atendimento específico. Seja de sinalização do local, de remoção da vítima, mas eles vão trabalhar em conjunto para evitar que ocorram próximos acidentes e trabalhar da melhor forma para remover as vítimas com os menores danos possíveis. Okay. É interessante também verificar também o tipo de acidente, porque acidentes com incêndios ou que a pessoa fique presa, você vai ter que chamar o corpo de bombeiros, porque eles têm equipamentos, têm estrutura para remover as vítimas e para trabalhar na eliminação daquele risco. Se é um incêndio, quem tem equipamentos para trabalhar com esse tipo de acidente são os bombeiros, que vão apagar o incêndio. Assim, se a vítima também está presa no meio de ferragens, os bombeiros também têm o equipamento, treinamento para desencarcerar aquela vítima, ou seja, tirar ela do meio da ferragem. Alguns acidentes, como quedas em empresas que não sejam locais públicos, o SAMU ele faz esse atendimento também. Ele também tem pessoas especializadas, médicos especializados para fazer esse atendimento. Ok. Então vamos lá, a resposta? A resposta para a pergunta 5, ela é a C, 192, 193, 190, 191 e 198, que são respectivamente SAMU, Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual. Ok. E o 98. E aí, lembrando, né, que alguém comentou a respeito daqueles outros números, né? O professor já explicou pra gente quais são as utilidades desses outros números, não é isso, professor? Isso mesmo, o 911 e o 112, que são respectivos, que correspondem aos números 190 nos Estados Unidos e na Europa. Quando as pessoas vierem para cá, para esses eventos de Copa do Mundo e Olimpíadas, elas vão ter mais facilidades de se comunicar com as autoridades, informar, pedir auxílio caso ocorra algum acidente. Ok, pessoal. Parabéns a todos que participaram. Ficamos muito felizes. É uma coisa que nós sempre falamos, o processo de ensino-aprendizagem ele é contínuo, né? Ele não vai terminar aqui de maneira alguma. Você tem que ir estudando, se capacitando, e à medida que surgirem as dúvidas é porque o negócio está funcionando, tá certo? Nós gostaríamos de lembrar a vocês, existem as atividades de percurso, né? Os fóruns já estão no ambiente virtual, então participa, tá certo? Discute com seus colegas, enfim, e procura se apropriar desse conhecimento, inclusive trazendo para a sua esfera na prática mesmo, sabe? Se você já trabalha, se você já faz parte desse universo de técnica e informática, leva esse conhecimento para o seu dia a dia, sabe? Eu sempre falo isso, que o ensino-aprendizagem ele só é bacana, ele só é legal, ele só é eficiente quando você traz ele para o seu dia a dia. Semana que vem nós estaremos com outro conteúdo, que é gerenciamento ambiental, e nós contamos com a sua participação. Muito obrigada. Tá certo, professor Willis? Obrigada. Certo. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Um abraço.